Bem, gente, dando continuidade aos conteúdos da disciplina de apresentações multimídia, o que eu gostaria de falar para vocês é que existem algumas técnicas específicas que a gente pode desenvolver para pesquisar conteúdo, né? Para pesquisar conteúdo, para saber o que está em alta, o que está em baixo e definir temas de apresentação, certo? Como a gente tinha conversado, os trabalhos serão em equipe, né? Apesar dos trabalhos serem em equipe, isso vai exigir que vocês possam complexificar algumas atividades de vocês. E algumas dessas atividades, né, são atividades de pesquisa. Então, gostaria de passar algumas dicas de como é que vocês podem fazer pesquisas para poder abordar temas que são bacanas para apresentações multimídia, tá? Por isso que eu não tinha passado para vocês antes nenhuma dica específica dos temas que vocês deveriam abordar, porque existem pesquisas que nós podemos fazer de modo tal que você tenha condição de ir atrás de saber sobre o que está em alta, sobre o que está em baixa dentro das redes sociais, né? E inclusive, aquilo que está sendo debatido, né, não só nas redes sociais, mas no contexto da realidade que nós vivemos, tá? Então, o que é interessante, tá? Eu vou compartilhar uma guia com vocês aqui sobre uma primeira ferramenta de pesquisa que a gente vai revisitar na disciplina de gestão de redes sociais, tá certo? Essa primeira ferramenta de pesquisa é a ferramenta do Google, chamado Google Trends, tá certo? Você vai acessar esse link aqui, ó, trends.google.com.br/trends, certo? Essa é uma dica, a primeira dica que eu dou para vocês. O que é o Google Trends, tá certo, gente? O Google Trends é uma ferramenta que rastreia as informações que as pessoas estão procurando mais na internet. Não é interessante? Então, o Google Trends não só rastreia, mas ela te dá os dados, cálculos, estatísticas em cima das pesquisas que foram feitas, tá? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de pesquisar, de compartilhar com vocês, tá certo? Então, antes da gente mostrar como é que funciona a ferramenta Google Trends, vamos aqui nas opções disponíveis, tá certo? Aqui no Google Trends, assim que você acessa, tá? Google Trends, tá? Você vai ter esse conjunto de opções aqui, ó, ver mais, tá certo? Você tem um conjunto de pesquisas específicas em cima de um tema que você vai colocar, tá certo? Tem a opção aqui de principais pesquisas que estão sendo feitas. O que são essas pesquisas? São pesquisas de tendência. As revistas, as mídias, os meios de comunicação vão lançando temas e aí esses temas vão sendo rastreados. Na medida que esses temas vão sendo rastreados, você tem como checar os principais temas aqui, ó, com notícias. Tá? Ele faz a pesquisa, faz a top list das principais pesquisas, tá? Você tem tendências de pesquisas diárias e tendências de pesquisas em tempo real. E aí você tem como saber fazer a pesquisa por dia e tem como fazer a pesquisa por tempo real. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse primeiro momento. Saber quais são as principais notícias faladas nesse exato momento, por exemplo, no dia de hoje, tá certo? E aí vai sendo lançado na top list, o que está mais em alta, o que está mais embaixo, e aí ele vai dando dados para a gente, tá certo? Bem interessante, tá? Vocês podem ver aqui, tem uma primeira pesquisa, né, sobre o campeonato italiano, sobre coisas de futebol, enfim, né, se você quiser voltar, e aí você pode ver o que estava em segundo lugar, né, pesquisas no Google Play, uma série relacionada a O Maluco no Pedaço. Um outro tópico interessante que está sendo muito pesquisado no presente momento, aqui no momento em que eu gravo esta aula com vocês, é uma pesquisa em cima daquilo que é da BBC, né, sobre o Remdesivir, né, como funciona a droga contra a Covid-19 aprovada no Brasil, mas contraindicada pela OMS, tá? Tem essa informação aqui que você pode checar, não é? Tem a quarta notícia mais falada, né, das tendências de pesquisa diária, a prova do líder, do Big Brother,
né? Aí tem outras informações, aí você pode clicar e saber qual a matéria que está sendo mais acessada, né? Ele diz, ele separa qual a matéria que está sendo mais acessada, qual o tema que está sendo mais abordado, para você pegar referências para, por exemplo, uma apresentação, outro tipo de serviço que você busca fazer, né? Aí tem aqui, no BBB 21, Arthur lembra da prova do líder, né? Abre aspas, vou começar a entrar na mente da galera porque foi o que fizeram comigo, né? E aí tem aqui as coisas do Big Brother Brasil, né? E aí tem o que está sendo mais falado, né? Nas tendências de pesquisa diária. Bandeira vermelha em Curitiba, né? PEC 186, né? Seriados, né? Em sétimo lugar está o Grey's Anatomy. Você tem como ver isso aqui, né? Tem como pesquisar, né? Sarah Drill fará participação especial na 17ª temporada de Grey's Anatomy, né? Você tem como observar isso, né? As notícias vão sendo colocadas na medida em que as pessoas vão acessando e que os veículos de comunicação também vão postando esses materiais. É a primeira coisa que você tem que observar aqui nesse tópico, tá certo? Das principais pesquisas que estão aqui disponibilizadas no Google Trends, tá certo? Vamos lá, Love Alarm, segunda temporada, mais seriado, né? Em questão, futebol, né? Notícias sobre o time Atalanta, sobre o time Aston Villa, né? Sobre o Calil, né? Sobre a situação do estado de Minas Gerais, tá certo? Sobre o time da Lyon, uma pesquisa, o que foi lançado também, né? Sobre a Alessandra Negrini. O que é legal, né? Nessas tendências de pesquisa diária, que é muito interessante, é que você consegue ver o número de acessos. Mais de 15 mil acessos. Você tem como checar, certo? Quando você clica, por exemplo, no primeiro lugar, quem ganhou a prova, né? Qual é a notícia que está aqui em questão? Vamos ver. Quem ganhou a prova do líder, né? Aí você tem como checar quem ganhou a prova do líder, sabe quais as informações que estão em torno dele. O que é legal? É que quando você clica aqui na quantidade de acessos, você abre mais espaço para um conjunto de pesquisas relacionadas. Olha só, prova do líder do Big Brother, prova do líder hoje, BBB, prova do líder. Tem palavras-chave que são selecionadas que você pode ir atrás de checar, porque tem pesquisas relacionadas. Quem venceu a prova do líder, enfim, né? E aí tem um conjunto de notícias aqui relacionadas, ó. Fiuk vence prova com Rodolfo e é o novo líder do BBB, né? Você tem como checar e ver qual é o veículo de comunicação que está lançando, né? BBB 21, Fiuk, Rodolfo vence em prova do líder, estou independente, tá? E essas coisas que vão saindo, né, na grande mídia, você tem como observar, tá? Isso aqui é relação ao que saiu na sexta-feira, no dia 12 de março de 2021, né? Tá legal? E aí aqui nós temos os mesmos dados que podem ser checados em relação a outras notícias, né? Por exemplo, esse tipo de meio pelo qual o vírus pode ser enfrentado, né? Mas que a OMS ainda não autorizou, né? Aí você tem aqui consultas relacionadas, né? Relacionadas à vacina de Oxford, você pode olhar, né? E aí tem notícias relacionadas, né? Mais de 200 mil acessos, né? Em cima dessas matérias que estão sendo colocadas aqui, né? Da BBC Brasil, do Olhar Digital, né? Do G1, né? IG Saúde. Você observa que em cima de um tema tem um conjunto de notícias que são lançadas e que você pode relacionar, pode fazer a pesquisa. Em cima dessa pesquisa é que você pode construir o seu material, a sua apresentação. É uma apresentação, então, que fica legal, porque você tem como, tá certo? Você tem como fazer a tematização do seu material toda em cima do que você vem pesquisando no cotidiano, né? Isso é muito legal. E tem aqui o conjunto de jornais e de mídias que você pode fazer na pesquisa para ir checando, né? Quais as diferenças de cada uma dessas notícias abordadas, né? Legal? Pronto. Aí cada notícia que você clicar vai te levar para o local, né? O local de origem que foi lançada o tema, né, a pesquisa. Só que cada local de origem vai te dar um conjunto de informações específicas e você vai ter que sair comparando, né? Isso aí é muito, muito legal, né? Pronto. Essa é a primeira coisa que o Google Trends tem que é legal para a gente. Ele faz a varredura das principais notícias e da maneira
e ele quantifica o número de acessos das pessoas a essas principais notícias, certo? Massa, né? Dito isso, né, você tem como fazer a pesquisa diária, né? Nos dias que até o dia de hoje, o que saiu, que está em alta, né? Além disso, como eu disse, tem as tendências de pesquisa em tempo real. Ele vai fazendo a varredura, tá certo? Automaticamente. E aí o que é legal? É que você tem como saber, né, de onde é que aquela notícia está vindo em tempo real também, tipo streaming, tá certo? E aí você tem como checar, por exemplo, essa notícia do futebol. Você clica ali em cima, ó, e automaticamente você é levado a ver em tempo real a cobertura que está sendo feita em cima de algo que está acontecendo simultaneamente, à medida que a gente vai fazendo a pesquisa. Não é só algo que já foi lançado, que já foi dito, que já foi abordado. Você tem como ver em tempo real como essa notícia vai sendo reatualizada. Né, massa? Show, né? Mesma coisa em outros casos, né? Diz o tempo aqui, tem gráficos de alta, gráficos de baixa. Isso aqui é muito legal, né? Aí ele vai produzindo materiais, ó, ele vai carregando aqui, ó, vai produzindo, ó. Pronto, ó, olha que massa. Ele gera um gráfico em cima, tá certo? Daquilo que está saindo no presente momento, ó. Olha só, dia 12 de março, às 13 horas, estava em baixa, né? Aí você vai acompanhando o gráfico, ó, certo? Vê que o interesse, ele tá bem baixo aqui, ó, a partir das horas que vão passando, né? 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, e vai aí lá na ponta, tá certo? Lá na ponta, isso aqui estava sendo dito dia 12, dia 13, né? É lá na ponta, que é o dia de hoje, 14 de março, ó, você vê que sobe, ó. A partir das 12 horas, começa a subir o interesse, ó, o interesse de pesquisa, tá? Ó, o interesse de pesquisa subiu para 100 às 14 horas, ó. 100 pessoas, 100 acessos foram ligados à pesquisa que está em questão em tempo real, né? E aí foi caindo, ó. Você tem como ver o acumulado das pesquisas e as matérias disponibilizadas, ó, certo? No topo aqui da pesquisa, você tem como checar, tá certo? Pegar as notícias. Você tem como pegar as notícias, você tem como fazer a triagem, saber como é que foi avaliado esses acessos, né? Isso aí é o primeiro dado que eu gostaria que vocês fixassem, tá certo? É bem simples, é gratuito, né? E aí o que acontece? Além das pesquisas por dia e pesquisa simultânea, você tem como ver as pesquisas do ano, né? As principais pesquisas, né? As principais notícias lançadas e as principais pesquisas que foram feitas em cima disso. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que legal. Um dos principais traços da natureza humana é querer saber por quê. E em um ano que desafiou todos ao redor do mundo, por quê foi buscado mais do que nunca. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. E quando não encontramos respostas, nós continuamos perguntando. Algumas perguntas nos inspiraram alegria, outras, entusiasmo. Life in the bubble. Yes. 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 I don't know what an improper fraction is. Teachers should make $1 billion. We found toilet tissue, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? Algumas perguntas nos fizeram chorar. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys. Outras nos deixaram preocupados com este planeta que chamamos de casa. Por que tantas vidas perdidas? Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Por que nós ainda fazemos as mesmas perguntas? George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. Então, por que ainda temos força para continuar? Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the world. Por que nós não desistimos? We have made too much progress and we are not going back.
planes are starting to arrive in Beirut full of international aid. Firefighters from around the world arriving in California. There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide. This is one of those times when people look out for one another and have each other's back. Seguimos em frente por aqueles que nos mostraram o caminho. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on with pride and press on with purpose. Que mesmo num ano tão difícil, ainda encontramos jeitos de seguir em frente. Incredible feat from Maya Gabriela. Naomi Osaka, U.S. Open Championship. Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you. Porque até conseguirmos cada resposta, nós continuaremos buscando. Muito legal, né? Então, em cima desse trailer que ele lança aqui dentro da própria plataforma do Google Trends, nós temos como checar todas as principais pesquisas do ano. Não é muito massa isso? É muito legal. Por que que é legal, gente? Porque você tem como saber exatamente o que você pode lançar para tirar dúvidas sobre a sua própria apresentação multimídia. Se você não sabe um tema específico a ser apresentado, você pode, tá certo? Então, acessar o Google Trends para fazer essas pesquisas. Observamos aqui um conjunto de temas, né, organizados na forma desse documento audiovisual aqui colocado. E olha o que é interessante. Vamos aqui descendo. Veja o que esteve em alta em 2020, né? E aí o que ele faz? Você tem como fazer a pesquisa por país, olha. Selecione um país, global, África, uma pesquisa global, né? Você tem como fazer a seleção de tudo aquilo que foi lançado no país, olha só. Aí ele vai fazer rastreio de todas as principais pesquisas do mundo, tá certo? E você tem como observar que os atores, por exemplo, mais falados foram Tom Hanks, Joaquin Phoenix, Amitabh Bachchan, Ricky Gervais, Jada Pinkett Smith. Atletas, né? Ian Newman, Michael Jordan, Tyson Fury, Tom Brady e Mike Tyson, tá certo? Atletas, né? Concertos mais conhecidos, né? Together at Home Concert, Fight Australia Concert, Garth Brooks Drive-In Concert, né? Isso aqui no nível mundial, por isso que tá em inglês, tá certo? A gente tem como ver os jogos, né? Among Us, Fall Guys, Valorant, Genshin Impact, The Last of Us 2, então tem... E aí você tem como ainda olhar mais pesquisas aqui, porque ele está botando aqui os 5 principais, né? Mas você tem como clicar aqui e olhar os principais, né? Kobe Bryant, né? Naya Rivera, Chadwick Boseman, né? As perdas, né? Aqui são os mortos, né? As pessoas que foram, que morreram nesse ano no ano 2020, que a gente tem como checar. Ele faz uma triagem geral, né? Músicas, as músicas mais acessadas, mais escutadas, a partir dos lançamentos dela, WAP, Savage Love, Guba, Skechers, Dynamite, né? Então tem por temas aqui, ó, People, Joe Biden, né, que é o presidente dos Estados Unidos atual, Kim Jong-un, que é o cara da Coreia do Norte, Boris Johnson, é o primeiro-ministro da Inglaterra, Kamala Harris, vice-presidente norte-americana, Tom Hanks, também pessoa procurada por filmes, né? Você tem como fazer a pesquisa também, Movies, Parasite, 1917, Black Panther, 365 DNI, Contagion, né? Filmes muito conhecidos, você tem como fazer a pesquisa, que você passa o mouse em cima, passa o dedo em cima, você tem como fazer mais pesquisas, né? Um conjunto de temas muito legais, né? E aí a ideia é que a gente possa fazer a pesquisa para ver o que vale a pena. Lembrando que a gente está fazendo, mostrando os principais tópicos por tema globalmente, né? Quando a gente for fazer a pesquisa por país, a gente já vai ter um outro conjunto de informações, porque vai do todo para as partes. Cada país é uma parte específica, e dentro de cada país tem a cidade também que você faz a pesquisa. Isso fica excelente para você fazer a setorização do que você quer, né? Você tem como pegar um aspecto, uma coisinha em cima dessa amplitude de informações e lançar o seu material, né? TV shows, Tiger King, Big Brother Brasil, ó, muito falado também, né? TV shows, Money Heist,
Cobra Kai, né, a série baseada no Karate Kid, nos primeiros filmes, né, mas só que tem uma repaginada interessante, The Umbrella Academy, né, e aí tem muitas coisas. Aí tem outras coisas, tipo assim, os assuntos que marcaram o ano de 2020, tá certo? É muito, muito interessante isso, né, gente? Muito bom. Então, aqui, ó, isso aqui, nós podemos ver que tem um conjunto de notícias, né? Um desligado a pesquisas, outro ligado a news, né? Novidades, né? Que saíram, né? Atores, atletas, concertos, jogos, músicas, perdas, né? Pessoas que morreram, pessoas mais citadas que continuam vivas também. Aqui temos os filmes, né? Temos os shows de TV, temos outros dados aqui extremamente importantes, né? Então, é isso. Aí vamos aqui fazer a pesquisa do Brasil, tá certo? Fazer a pesquisa do Brasil. Ó, você tem como olhar África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Bielorrússia, Brasil. Você vai aqui, ó, clica, tá? Claro, sem esquecer que a gente ainda tá nessa opção aqui, ó, pesquisas do ano, tá certo? E aí você tem como fazer a pesquisa específica do Brasil, o que esteve mais em alta no Brasil em 2020. Só um minutinho que eu vou colocar para carregar aqui o computador, tá certo? Para a gente não perder a transmissão. Só um minutinho. Aí você vai ver, gente, que no conjunto dos temas, o tema sobre Brasil é totalmente diferente. Ele tem uma variação, porque condiz muito mais com notícias nacionais do que com notícias internacionais. Apesar da gente saber que o internacional e o nacional estão articulados. Quais foram as principais buscas do ano no Brasil? Número 1, coronavírus. Número 2, auxílio emergencial. Número 3, eleições de 2020. Número 4, eleições dos Estados Unidos. Número 5, BBB 2020, né? E aí perguntas relacionadas, né? Também as perguntas mais procuradas. O que é lockdown? O que é quarentena? O que é pandemia? O que é cadastro único? O que é coronavírus? Em cima dessas pesquisas aqui, a gente tem como dizer, olha que massa, eu posso fazer uma apresentação multimídia em cima de alguns desses principais tópicos aqui que mais saíram no nosso país. Né? Interessante? É bem legal. E aí, outras coisas que foram muito faladas no Brasil, mesmo pode ser personalidades locais ou pessoas de fora, né? Donald Trump, Luiz Henrique Mandetta, né, que era o antigo ministro da Saúde, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, também foi muito falado no Brasil, Sérgio Moro, Kim Jong-un, né? Acontecimentos, coronavírus, eleições de 2020, eleições nos Estados Unidos, o caso Mariana Ferrer, a nota de R$200. Foram os principais acontecimentos ligados às notícias lançadas, né? E aí, se você quiser pesquisar mais, ó, nuvem de gafanhotos, caso Padre Robson, greve dos Correios, explosão em Beirute, né? Quais os interesses estrangeiros por trás de Beirute, né? Morte de George Floyd, né? Interessante, são os 10 mais aqui, né? Outras personalidades aqui que foram muito pesquisadas, né? Manu Gavazzi, Andressa Suíta, Rafa Kalimann, Babu, Jorge Jesus. Vamos aqui. Vamos aprender, né? Quais as pessoas que buscaram cursos, né, para estudo, né? Buscaram mais o que? Tocar violão, desenhar, cursos de espanhol, italiano, coreano. No Brasil, Copa do Brasil, Brasileirão, NBA, né? Campeonatos e ligas esportivas, né? Campeonatos e ligas esportivas, esse tema, né? Que já não é mais o aprender. Copa do Brasil, Brasileirão, NBA, Campeonato Paulista, Champions League, né? E aí, mais 5. Campeonato Brasileiro, Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Carioca, né? E assim vai. Como fazer? O que foi mais procurado também do como fazer? O que a gente deve fazer como prática baseada em questões cotidianas? Aí, como fazer máscara de tecido? Como fazer álcool em gel? Como fazer cadastro único? Como fazer avatar no Facebook? Como fazer cadastro de auxílio emergencial? Como fazer que as pessoas gostem de mim, né? Como fazer dueto no TikTok, né? No caso de cá, no canto direito, tá certo? Exercícios para fazer em casa, como fazer máscara em casa, fotos em casa, horta em casa, academia em casa. Muito procurado essa questão dos exercícios em casa, técnicas, né? De exercício que podem ser lançadas para
para que você não fique parado em casa, né? Para não ficar muito tempo sentado, né? Evitar também isso. Nos intervalos sempre de trabalho, de estudo, sempre procurar se mexer. Festa em casa, brincadeiras para fazer em casa, festa junina, vacina em casa, pilates em casa. Os jogos mais falados no Brasil: Among Us, Valorant, Fall Guys, Genshin Impact, The Last of Us 2, filmes, Pantera Negra, 65 Dias, Milagre na Cela 7, Parasita, Frozen, 1917, Nasce uma Estrela, O Poço, né? Você pode aqui pegar, né, fazer uma triagem dos principais filmes, né, principais perguntas que foram feitas no Brasil: quem matou Max, quem sai do BBB, quem ganhou o BBB, isso a versão do ano passado, né? Quem ganhou as eleições. Então, em cima disso, você pode lançar os temas de apresentação. E aí eu quero que vocês façam essa pesquisa e façam as propostas, né? E aí, em cima do Google Trends, é que eu quero que vocês selecionem os temas que vocês vão apresentar. O tema é livre, mas eu quero que vocês se baseiem naquilo que o Google Trends está colocando para que vocês possam definir o tema e fazer novas apresentações, né? Mortes mais faladas: Diego Maradona, Tom Veiga, Kobe Bryant, Naya Rivera, Flávio Magliaccio, Chadwick Boseman, né, do Pantera Negra, Rodrigo Rodrigues, Fernando Vanucci, Arnaldo, entende? É assim que funciona a lógica. Séries, né, as séries mais faladas no Brasil, não é necessariamente a série produzida no Brasil, mas a série que as pessoas mais falam: The Witcher, Cobra Kai, Enemy Me, Manifest, Elite, tá? Então, quando vocês forem fazer os trabalhos em equipe, observem isso, tá certo? Observem isso, que é extremamente importante, tá certo? A gente está antenado com essas coisas que estão sendo mais faladas. Principais receitas, né? Você pode fazer uma apresentação multimídia com a sua dupla, com o seu, ou de trio, né? Ou de 4 pessoas, sobre... o legal é que seja 3 pessoas no máximo, né? Para poder ter espaço na tela para vocês apresentarem. Pão caseiro, brigadeiro de colher, bolo de cenoura, pão doce, pão recheado, né? Tem as receitas aqui. Você pode fazer uma apresentação multimídia baseada nisso aqui também, né? Programas de TV, BBB 2020, CNN Brasil, A Fazenda 2, né? E assim vai. É bem completo, né? Bem legal. Então fica essa primeira dica, né? No Google Trends. Veja o que esteve em alta em 2020 e veja, a partir disso que esteve em alta em 2020, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Você pode selecionar aqui em outro lugar, pode ser no mundo ou não, tá certo? Pode ser nos Estados Unidos, Chile, Colômbia, Coreia do Sul. Pode até fazer assim a pesquisa. Os temas mais abordados na Coreia do Sul foram, os temas mais abordados no Chile, na Colômbia, ou na Costa Rica foram. Você tem como organizar isso e fazer uma apresentação baseada nisso. Pode até ser uma coisa interessante, né? Você pegar aqui um país, pegar os principais tópicos que foram abordados nesse país, que o público nas redes sociais abordou, e você lançar. Olha só, encontramos aqui a nossa atividade. Cada um de vocês pode pegar um país, tá certo? Não é no nível global, tá? Pode escolher ou África do Sul, ou Alemanha, ou Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, né? Bulgária, Brasil, Canadá, Cazaquistão, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, e aí vai. A lista é enorme, só que os nomes dos países não podem se repetir. E ao clicar em cada um deles, tá certo? Ao clicar em cada um deles, você vai ver quais os principais tópicos que as pessoas falaram, quais as principais manchetes que foram lançadas. E aí você vai fazer a organização, né? A principal organização disso. Você vai falar das principais pesquisas que as pessoas fizeram, quais as principais manchetes lançadas nesse país naquele momento, quais as principais pessoas que pessoas que foram que o público relatou e reportou nesse dia, quais os principais autores, atores, atletas, né, crianças, tá certo? Faladas, e assim por diante. Você vai pegar esses tópicos aqui e separar. Cada um deles pode ser uma fatia da sua apresentação. Não fica massa assim? Aí puxa aqui, sai dos Estados Unidos, vamos ver agora aqui você quer pegar, vamos pegar aqui, Irlanda, né? Aí tem outro conjunto de pesquisas, né? Você tem como traduzir, é bem fácil traduzir, tá certo, gente? É só você clicar com o botão direito, aqui, tá certo? E mandar procurar, tá? Mandar procurar. Quando você quiser buscar aqui, tá aqui, novamente, voltando, né? Ó, clica com o botão direito e manda traduzir, que automaticamente ele vai traduzir para você, ó, tá certo? Então, não se preocupe se você está fazendo pesquisa sobre a Irlanda, sobre o México, sobre a
Jamaica, sobre a Colômbia, sobre o Egito, sobre a Estônia, sobre Filipinas, sobre a Finlândia, né? Se tiver em inglês, não se preocupe. Por quê? Porque você tem como traduzir, tá certo? Ele já traduz automaticamente. Quando você vai no Google Chrome, você já faz essa tradução, tá certo? E vê o que o povo tá falando lá. Por que é interessante a gente ver isso? Porque isso dá uma amplitude muito grande sobre os principais temas. Então, essa é a dica que eu dou. É uma sugestão, né? Você pegar essas colunas temáticas e organizar, né? Colunas temáticas relacionadas àquele país específico. Em cima das colunas temáticas de cada um dos países, tá certo? Você já lança escolhe o país, faz as pesquisas temáticas e organiza a sua apresentação, né? Ou então você pode pegar apenas uma coluna e falar das 5 principais informações que foram colocadas sobre aquele país, né? Por exemplo, se estou aqui na Finlândia, né? E eu quiser pegar tópicos para discussão que as pessoas mais criaram, né? E fazer as fatias de apresentação baseadas nesses tópicos, ó, posso dizer assim, na Finlândia, o primeiro tópico mais abordado que o público interagiu foi coronavírus. O segundo tópico foi eleições dos Estados Unidos. Segundo, THL. Quarto, CNN, né? Canal de comunicação. Quinto, sintomas do coronavírus. 6, Trump versus Biden. E assim por diante, tá certo? E você pode fazer a divisão, ó. Primeira notícia foi essa aqui, né? Aí, se você quiser saber por quê, né? Você clica aqui em cima e aí ele vai te dar os gráficos. E aí você pode ir lá procurar os gráficos. Ele gera os gráficos. Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de procurar esses gráficos também na próxima sessão, tá certo? Mas só mostrando para você como é que é interessante isso aqui, tá certo? Estou fazendo aqui a pesquisa pela Finlândia, tá certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso trocar o país. Eu posso botar coronavírus na Alemanha, tá certo? E eu posso botar, separar aqui, ó, por ano, o ano, a hora, o dia, né? Se eu botar aqui ontem, ele já vai traduzir para 2021, né? Posso buscar aqui todas as categorias de pesquisa. Não, eu posso selecionar também arte e entretenimento. Eu posso saber aqui o que está acontecendo, ó. Estão vendo? Pesquisas na web, pesquisa de imagem, pesquisa de notícia, Google Shopping, são muitos dados, né? Você pode botar até aqui pesquisa pelo Google. Coronavírus, né? Arte e entretenimento, pesquisa no YouTube, dia de ontem, na Alemanha. Pronto. Aí nós temos aqui, ó, um pico de informação, né? Não é interessante? A gente sabe exatamente de onde é que a informação proveio, quantas pessoas acessaram, ligadas a essas palavras-chave aqui que foram colocadas. Alemanha, ontem, arte e entretenimento, pesquisa no YouTube, coronavírus. Agora, se eu trocar essa palavra aqui, tá certo? Colocar outra palavra, tá? Eu posso ter mais informações legais também, tá certo? Por exemplo, tá aqui Angela Merkel, né? Angela Merkel. Vamos ver o que está sendo dito sobre a Angela Merkel, especificamente. Eu também posso fazer a pesquisa, certo? Foram 8 citações, certo? Sobre a Angela Merkel, no dia, por exemplo, nesse horário aqui, ó. Nesse horário, ó. 14 de março de 2021, 0 citações. Agora aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui já teve, ó. Teve um número de citações maior. 11 citações, ó. Sobre a Angela Merkel. 12 citações. Às 5 horas e 8 minutos, certo? E eu tenho como saber qual é essa notícia e qual é a região, ó. A região do país em que eu vou acessar quem está falando mais ou menos do assunto, né? Baviera, Saxônia. E eu tenho como ver por região cada pesquisa, né? E é muito interessante. Na próxima sessão, nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui, ó. E aí, outros temas foram colocados, tá certo? Por que na próxima sessão? Pode ser até agora, a gente pode dar sequência, tá certo? Que é o quê? A gente entra aqui na página inicial do Google Trends, e aí você pode fazer pesquisas comparativas, super legais, né? E aí, logo aqui de cara, tá certo? Você pode fazer a pesquisa. Se eu quiser buscar, por exemplo, temas relacionados ao Brasil, eu posso colocar isso aqui, ó. Brasil. Pronto. Saber o que estão falando do Brasil atualmente. E eu posso não só ver o que estão falando do Brasil, certo? As principais notícias. Eu posso fazer a comparação. Brasil, por exemplo, China. Estados Unidos.
Finlândia. Posso fazer o gráfico da pesquisa comparativa. Eu posso saber o que está acontecendo através da diferença dos países, o que está sendo dito lá, né? Olha só. E aí, a gente vê aqui quais são os países que estão sendo mais falados, tá certo? França, deixa eu botar França aqui também. França. Isso aqui é uma outra possibilidade comparativa, né? Pronto, eu botei 5 países aqui. Deixa eu colocar aqui Estados Unidos, ajeitar direitinho aqui. Finlândia, certo? Ajeitar só o português. China, vou botar em caixa alta. Brasil, primeira letra maiúscula também, ó, certo? E aí o que eu estou fazendo? Aí, eu posso, na Alemanha aqui, saber, certo? Nessa palavra-chave, se estão falando mais do Brasil, da China, dos Estados Unidos, da Finlândia ou da França, certo? Nos últimos 12 meses ou na última hora, nas 4 horas, todas as categorias, você pode fazer essa pesquisa. Muito legal, né? Se você não quiser fazer, eu posso definir por país, eu posso definir aqui em todo mundo, ó, o que estão falando desses 5 países. Eu posso descobrir se estão falando do Brasil, o que estão falando do Brasil, qual a intensidade, o que estão falando da China, o que estão falando dos Estados Unidos, o que estão falando da Finlândia, o que estão falando da França, e o que estão... deixa eu substituir aqui, por exemplo, Finlândia por Argentina, certo? Argentina, pronto. E aí nós temos mais informações aqui disponíveis. Olha só. A bolinha amarela, tá certo? Está representada na linha amarela aqui, ó. A bolinha vermelha, tá certo? Que é da China, tá aqui, ó, certo? A bolinha azul vai ter outra representação e assim por diante. Você vê que as pessoas têm falado nos últimos meses mais dos Estados Unidos do que dos outros países, mais do que a China, mais do que a Argentina, mais do que a França, né? E qualquer outro país que você possa colocar aqui, certo? E aí a gente pode saber, nas regiões do mundo, quais são as principais notícias acessadas. E a região que está mais interessada em saber a pesquisa sobre os Estados Unidos tem gráfico comparativo, então. E é isso que é legal de ver, né? Por exemplo, aqui, ó, no topo, no Brasil, entre o dia 1 e 7 de novembro, nós tivemos muitas pesquisas, né? Na verdade, não tantas assim, 2, na China 3, nos Estados Unidos 100 pesquisas, no mundo todo, né? Assim, se você faz um cálculo de proporção, né? Sobre o tema Brasil, sobre a palavra Brasil, tá? Argentina, uma pesquisa, França, -1, tá certo? E aí você tem como olhar aqui por região, olha que legal. Eu tenho como saber que, é claro que as notícias, o pessoal dos Estados Unidos acessa mais coisas sobre o seu próprio país do que as pessoas que moram no Brasil ou as pessoas de outros lugares que vão acessar outros países, né? Muito legal. E aí, qual é a região, né? Isso aqui é a região do sul dos Estados Unidos. E tem muitas pesquisas sobre os Estados Unidos feitas nessas 2 regiões aqui dos Estados Unidos. Você tem como saber, né? E a partir disso, fazer a pesquisa, né? E aí, quais as consultas relacionadas, quais as notícias relacionadas? Mortes por Covid no Brasil, vacina no Covid Brasil, e assim por diante, né? E se eu quiser saber mais notícias de cada país, eu posso, certo? Eu posso clicar na linha e ir atrás de saber. Vocês estão entendendo? É isso que é legal do Google Trends, tá bom? E aí, gente, o que é massa de tudo isso que a gente está pesquisando aqui, tá certo? É que, além disso, outra maneira de você pesquisar para definir um tema super bacana para a sua apresentação multimídia é ir nos calendários, procurar datas comemorativas do mês em questão. Você pode fazer uma pesquisa, um rastreio dos calendários, de calendários mensais, né? Rastreio de feriados, certo? Ó, feriados de 2021, eu tenho como saber os dias específicos aqui, certo? Tá? Ó, em maio tem o dia do trabalho, se eu quiser saber informações sobre o dia do trabalho, tem aqui as especificações, as informações adicionais sobre o dia do trabalho, e você ainda pode ir atrás de saber informações complementares, né? É muito legal a gente fazer a pesquisa, tá? Tanto no Google Trends, quanto nos calendários,
saber as datas comemorativas. E você pode, por exemplo, selecionar os principais feriados e fazer apresentações de mídia baseadas nesses feriados anuais que a gente selecionou. Mas não só feriados anuais, você pode fazer a pesquisa por tópicos temáticos, né? Como é o caso que você pode encontrar aqui, ó, por exemplo, você pode ir lá no mês de... pegar aqui, ó, por exemplo, ó, você tem a tabelinha aqui, ó, você pode selecionar uma data específica para saber qual é o feriado dessa data, tá certo? Março de 2021, você tem as datas aqui, ó, e tem as datas mais importantes, né? E aí tem o Dia Internacional da Mulher, início de outono, equinócio de outono, Domingos de Ramos, né? E outras datas específicas, né? Nos outros meses, você tem que fazer a mesma coisa também em abril, né? Vem aqui abril, vê aqui as outras datas super importantes que você pode acessar, né? Olha que legal, tem o Dia Internacional do Livro Infantil, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Se eu quiser, por exemplo, ir no Dia Internacional, que é o dia 2 de abril, né? Dia Internacional do Livro Infantil, aí você tem informações específicas, você pode tirar, interpretar, fazer texto e ir atrás dos materiais visuais para fazer a edição, né? Dia Nacional do Livro Infantil, também você pode ir atrás de saber. A data é dia 18 de abril, ó. No dia 2 de abril é o Dia Internacional, e no dia, certo? E no dia 18 de abril nós temos o Dia Nacional do Livro Infantil, né? E aí você pode fazer a comparação, tá? Foto Monteiro Lobato aqui e assim por diante, tá certo? Muito legal, né? Então, gente, essa é a primeira dica que eu teria para dar para vocês. Voltando aqui numa coisa bem importante, lembrando, Google Trends, tá certo? Para pesquisas gerais, tá bom? Pesquisas gerais. Sobre o país que você vai selecionar para falar dos principais temas, tá certo? Mais uma vez, lembrando que isso aí é importante, tá? Outra maneira, que é uma outra sugestão que o professor dá, é o Dia Internacional do Livro, o Dia Nacional e o Dia Nacional e Internacional do Livro Infantil, que será em abril, né? Você pode falar sobre isso, mas não só isso, você pode pegar cada data, se sinta livre para selecionar uma data que lhe agrade para você abordar sobre esse acontecimento. Muitas empresas de publicidade, tá certo, gente? Muitas empresas vão pegar essas datas e vender a marca da sua empresa abordando assuntos temáticos. Isso é muito legal. Abordar assuntos temáticos para vender o produto. Você, tipo assim, utiliza isso como uma oportunidade para vender o seu serviço, para vender o seu produto, tá? E aí, logo após você ir tanto no Google Trends, definir um país, ou ir num calendário, definir uma data específica que você acha interessante para expor o seu material, você pode ir lá no nosso querido, nosso amável, nosso maravilhoso Behance e ver quais foram as peças usadas, né, para dar de conta, tá certo? Do tema que você selecionou, tá? Você pode digitar Brasil, pode digitar Estados Unidos, pode digitar China, pode botar Dia Internacional da Mulher, tá certo? Pode colocar aqui Dia Internacional da Mulher. Vamos lá, vou colocar de novo aqui. Ó, Dia Internacional da Mulher, aí ele vai dizer aqui as principais campanhas, você vai vendo coisas bem interessantes, e aí você vai tendo parâmetros estéticos, tá certo? Você vai tendo parâmetros para criar suas apresentações. Olha essa colagem como ela é bonita. Dia Internacional da Mulher, 8 de março, você pode selecionar isso, tá certo? E fazer toda uma apresentação baseada nisso, né? Não é legal? Não é bonito? Baseado nesse projeto. Olha, vamos ver o que a gente encontra mais aqui interessante. Olha só. Girl Power, mulher, solte sua voz, né? Olha essa montagem, como ela é bonita. Aí tem as aplicações, né? As apresentações podem ser relacionadas ao quê? A serviços que você quer disponibilizar, serviços publicitários, para vender o Dia Internacional da Mulher, tá? Do mesmo jeito que você pode vender outras coisas, né? Fazer uma apresentação ligada a essas datas comemorativas, né? Ou
né? Essa é a primeira opção. Pega uma data comemorativa do calendário ou pega um país e vê quais foram os principais assuntos, né, falados naquele país através do Google Trends, né? Essa é uma dica super interessante. Olha aqui que legal. Outra maneira de você checar referências, né? Falar do Dia Internacional da Mulher através das pesquisas no Behance. Olhar o que tem sido produzido em termos estéticos e visuais para sua apresentação multimídia. Ó. Fizeram essa aqui, baseado na Marta, né? Aí você vai estudando os paradigmas estéticos, ver como é que o pessoal organiza as peças para poder montar os seus slides, né? Muito legal, né? Aí você quer falar de reflorestamento, né? Dia 21 de abril tem a ver com... de março tem a ver com o dia da campanha em favor da natureza, a campanha em favor das árvores, né? E aí você pode também, né, ver aqui parâmetros estéticos para falar sobre esse tema, né? Abordar temas que estão relacionados a isso, tá certo? Essa é uma opção que eu daria para vocês também. Bem legal, ó, tá certo? Você vai fazendo a pesquisa. Além disso, é claro, você tem outras ferramentas de pesquisa. No entanto, tá certo, gente? Eu acho que tem informações suficientes aqui para lembrar vocês que nós temos, tá? Que, lembrando, a ideia do trabalho, dos próximos trabalhos, é que você selecione um país, tá certo? Selecione um país, tá certo? Pesquisa do ano, selecione um país e veja quais foram as principais notícias abordadas neste país, certo? De acordo com o que está aqui no Google Trends. Essa é a primeira opção, tá certo? A segunda opção é que você vai pegar uma data comemorativa do calendário de 2021 e vai fazer uma explicação em cima dessa data comemorativa. Se é o Dia Internacional da Mulher, se é o início de outono, se é o equinócio de outono, tá certo? Você também pode pegar feriados para tomar como base, tá certo? Aí você também pode vir aqui e olhar esses feriados, tá certo? Então são essas possibilidades, tá certo? Google Trends, pega um país e vê quais as principais notícias faladas naquele país em 2020, tá certo? Através das colunas que o professor falou. Ou então, vem aqui no calendário e você define uma data que você considere muito importante para ser abordada no seu trabalho. Mas em cima dessa data, você vai pegar as informações em cima do acontecimento. Se você quer falar do dia 8 de março, que aconteceu, né? Isso aqui é 8 de março de 2022, né? Mas se a gente quiser falar de 2021, não tem problema. Aí você vai pegar os tópicos aqui e desenvolver, né? História e origem do Dia Internacional da Mulher, como é que surgiu, tá certo? Como é que... 8 fatos marcantes sobre a história internacional da mulher, você vai pegar aqui também, como é que surgiu o Dia Internacional da Mulher na luta, né? Como é que aconteceu o Dia Internacional da Mulher em Manhattan, né, certo? A greve geral de 1909, por exemplo. Você vai pegando esses tópicos e vai também mostrando as fatias, na forma de fatias, na forma de slide, certo? Cada um desses tópicos, né? A proposta de Clara Zetkin, certo? É o primeiro Dia Internacional da Mulher, tá certo? Isso aqui é uma possibilidade, tá bom? Aí o que acontece? Que é interessante, você vai no calendário, olha a data, vê que tem um conjunto de tópicos alternativos para você desenvolver, tá certo? E aí, em cima desses tópicos, tem mais informações, e você vai puxando uma informação atrás da outra, tá certo? É isso que o professor gostaria de compartilhar com vocês no presente momento, tá certo? E aí, eu gostaria de ouvir também a sugestão de vocês através do chat, tá certo? São essas duas modalidades de apresentação de trabalho que eu teria para apresentar para vocês, tá certo? Um grande abraço e qualquer coisa eu estou à disposição.